Então, dando continuidade aqui à nossa aula de sistema nervoso, né? A gente vai falar um pouco agora sobre o tronco encefálico, né? A sua macroscopia e as principais estruturas que vão estar compondo o tronco encefálico e também sobre o quarto ventrículo. Então, quem é que forma o tronco encefálico? O bulbo, a ponte e o mesencéfalo, né? Então, é importante lembrar que o tronco cefálico ele é a continuação da medula espinal, né? Quando essa medula cruza o forame magno. A partir do momento em que cruzou o forame magno, a gente tem o tronco encefálico, tá? Então, aqui a gente vai ter o bulbo, né? Toda essa região aqui é o bulbo. Depois a gente vai ter a ponte, que é essa porção dilatada. E aqui superiormente a gente vai ter o mesencéfalo, certo? O bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Aqui novamente, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo numa imagem anterior, tá? A gente não está vendo uma imagem posterior, né? Novamente, né? O bulbo está aqui, ó. O bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Percebam que essa região, né, ela vai ter uma relação muito grande com esses nervos que estão saindo aqui. Percebam que esse nervo é o mesmo que esse aqui é o mesmo que esse, tá vendo? Ó, esses aqui são os mesmos que esse aqui é o mesmo que esse, tá vendo? Ó, esse é o mesmo que né? Esse par é o mesmo que esse, né? Aqui é a mesma coisa, ó lá. Esse aqui é esse aqui, ó. Aqui em cima e aqui e aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui, né? O que são esses nervos, né? São os nervos cranianos, certo? Então, são os 12 pares de nervos cranianos que a gente vai ter aqui, que a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre eles hoje, mas principalmente, né, falar sobre eles na aula de nervos cranianos, tudo bem? Então, notem que na ponte a gente vai ter esses nervos cranianos surgindo, entre a ponte, né? Aqui está a ponte, ó. Entre a ponte e o bulbo, nesse sulco aqui, ó, chamado sulco bulbo pontino, vai ter bastante desses nervos surgindo, né? E no bulbo, ó lá, no bulbo também a gente vai ter. Uma estrutura muito importante no bulbo é essa estrutura arredondada que a gente vê aqui, ó, desse lado e desse outro lado aqui, ó, que é justamente as olivas, né? Oliva porque tem o formato de um caroço de azeitona, certo? Então, por isso desse nome, tá bom? A oliva. Aqui a gente consegue ver no bulbo também, externamente, uma estrutura muito importante, né? Que é justamente a região, e a gente consegue ver na peça também, né? Que é a região onde, né, tem as trocas de fibras que a gente viu lá naquela aula de generalidades, né? Então, é justamente aqui a decussação das pirâmides, certo? A decussação das pirâmides no bulbo, né? E aqui é a pirâmide, certo? Aqui a gente vai ter uma pirâmide no bulbo, e aqui vai ter uma outra pirâmide no bulbo, né? E aqui é justamente a decussação das pirâmides, né? Então, as fibras que estavam subindo por aqui, ó, elas se cruzam e vêm para esse lado. E as fibras que estavam vindo desse lado aqui se cruzam e vai para o outro lado. Joia? Então, a gente vai ter essa decussação das pirâmides. A relação posterior do nosso tronco encefálico, né, é justamente com essa estrutura, o cerebelo, né? Ele está cortado aqui, ó. Aqui a gente consegue ver bem ó, o cerebelo, né, fazendo essa relação posterior, né? Então, o cerebelo ele acaba entrando aqui em toda essa região, certo? E entre o bulbo, entre o tronco encefálico, principalmente o bulbo e a ponte, com o cerebelo, entre eles, a gente está vendo essa fossa, ó, em formato retangular, né? A gente chama de fossa romboide, né? E nessa fossa romboide vai estar justamente o quarto ventrículo, certo? O quarto ventrículo.
tá? Justamente nessa região aqui, ó. Então, quando a gente vê numa imagem posterior, a gente observa fazendo posteriormente o cerebelo, né? Entre o cerebelo, o bulbo e a ponte, a gente vai ter um espaço, uma cavidade, e essa cavidade